Bom, Boa tarde a todos. Mais uma vez temos o prazer de estarmos aqui contando com a presença de mais um renomado profissional, de mais um renomado colega, para engrandecer esse segundo webinar realizado pelo SECONSE, Conjunto Hospitalar de Sorocaba, né, na área e pelo Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial aqui de Sorocaba. Como eu sempre falo, isso é pela nossa profissão, pela nossa especialidade e pelo futuro das pessoas que estão. Como lá no passado, talvez, nós fomos buscar os nossos sonhos, nós estamos aqui tentando melhorar o que nós tivemos, tentar passar de uma maneira melhor para esses colegas. Hoje nós temos a felicidade de poder receber uma aula do nosso querido colega professor Dr. Fued. Dr. Fued é da cidade de Santos, um grande cirurgião, e mais do que um grande amigo e um grande cirurgião, é uma pessoa que se dedica muito à especialidade. Quando nós falamos de cursos para os nossos colegas cirurgiões, o primeiro curso, indubitavelmente, que vem na nossa cabeça é o curso que o Dr. Fued ministra com outros colegas da cidade de Santos, né, instruindo, ou seja, passando a responsabilidade e da forma como tem que ser passado no tratamento das deformidades dentofaciais. Há muito tempo. Uma forma coerente, uma forma responsável de ensinar as pessoas. E que o gabarita a vir, não só aqui, mas em quaisquer lugares, né, a ministrar esse tema. Eu, de uma forma muito grande, eu agradeço a disponibilidade dele vir até aqui hoje, agradeço a amizade que ele tem pessoal comigo, agradeço a disponibilidade que ele tem pela nossa especialidade. Dr. Fued, fique à vontade, a próxima hora eu tenho certeza que será repleta de conhecimento e de capacidade que o senhor tem dentro desse tema. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Ok. Muito obrigado a vocês, viu? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, doutor. Sim, doutor. Bom, ótimo, então. Vendo a aula também, tudo ok. Deixa eu só tirar esse negocinho da minha tela aqui. Bom, ai meu Deus, não consegui tirar esse negócio. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu tirar isso daqui, senão ele vai me atrapalhar. Fazer aqui para baixo. Ok. Compartilhou? Sim. Tá bom. Bom, eu não estou me vendo aqui. Estou meio que num voo cego. Primeira aula dessa que eu dei na minha vida, uns anos atrás, eu fiquei tão constrangido de ter que falar assim com o computador, que a gente está acostumado com outras coisas, né, Geraldo? Com congressos, com plateia ao vivo. Então, a gente teve que se adaptar a isso também. E hoje eu estou bem adaptado, estou bem à vontade para falar com vocês. Mas eu vou deixar aqui o meu celular aqui do lado e pedir um favor. Se em algum momento acontecer alguma coisa, algum travamento que acontece, falta de áudio, manda uma mensagem aqui para mim, tá bom? Por favor, viu? Fique tranquilo. Eu que agradeço vocês, agradeço você, Geraldo, principalmente, por esse companheirismo, por tudo que você também representa aí para a especialidade, com a quantidade de pessoas que você vem formando ao longo dessas décadas no país. Eu tenho algumas novidades para falar para vocês hoje, e eu vou estar sempre à disposição, porque eu adoro estar aqui com vocês, viu? Todas as vezes que vocês me chamam para alguma coisa, eu me esforço ao máximo para fazer uma boa aula, para fazer algo atualizado, e eu sempre trago um pouco do passado para poder estar atualizando vocês. Eu dirigi essa aula aqui para residentes, né? Imaginando, então, que a colaboração seria nesse sentido, tá bom? Por isso, fiz aqui da seguinte maneira. Quando a gente fala de assimetria facial, a gente fala de assimetria da base do crânio. Não tem desvio maxilomandibular se você não tiver alguma desigualdade também
na base do crânio. Antigamente a gente imaginava isso, mas hoje a gente tem certeza com as tomografias que nós avaliamos, né? Eu fiz aqui, nesse primeiro slide, uma divisão bem rápida, assim, das assimetrias que vêm, então, da face, né? Aquelas que evoluem com as ATMs cirurgicamente, ou seja, a gente tem diversas patologias para isso, e a gente também tem diversas formas de lidar com isso. Às vezes, um paciente adolescente já desenvolvendo uma assimetria, só uma discopexia naquele disco onde ele está deslocado e forma essa simetria por causa do deslocamento desse disco, já é comprovado que, pelo crescimento ainda, esse paciente vai ter novamente uma igualdade de crescimento de face. Às vezes você precisa associar os nossos tratamentos a uma condilectomia, dependendo da patologia que envolve os ATMs, você precisa fazer até mesmo uma substituição total da articulação por algum tipo de prótese, tá? Mas hoje, por tratar de residência, eu gostaria de conversar com vocês daquelas assimetrias na face, onde nós conseguimos tratar somente com a cirurgia ortognática. Senão, o tempo não dá e vira exibicionismo, show de casos clínicos rápidos. Eu acho que vocês não vão aproveitar, tá bom? Então, vamos manter o tema assim. Assimetria facial tratada por cirurgia ortognática. Isso vai ser o nosso tema de hoje. Olha, independente de você estar fazendo um tratamento de uma assimetria, todas as vezes que eu faço diagnóstico e planejamento dos meus casos de cirurgia ortognática, a maxila, para mim, ela é a chave de tudo, tá? É a chave do meu diagnóstico, ela é a chave do meu planejamento. Eu não estou aqui discutindo com vocês se por causa disso eu vou começar a cirurgia pela maxila, pela mandíbula, nada disso. Diagnóstico e planejamento não têm relação direta com a sua escolha de por onde você vai iniciar a cirurgia, tá bom? Então, a maxila, para mim, ela é o eixo de todo o complexo dental-alveolar, ela não aceita desvio de linha média. Então, os pacientes podem ter assimetria de mandíbula, de maxila de mandíbula, mas na maioria das vezes o que incomoda é a maxila. E a verdade é uma só pelo seguinte aspecto. Eu faço uma média de mais de 100 cirurgias ortognáticas por ano, gente. É muita gente, é muita cirurgia. A gente tem que ter um nível de organização muito grande. E eu faço 2, 3 reops das minhas cirurgias por ano. Oclusão que não fica boa, mandíbula que fica desviada, casos que você opera e fica tudo bem ali na cirurgia, na anestesia geral. 2, 3 semanas depois, você vê um desenquadramento daquilo tudo que você planejou. Tem que ir para a mesa de novo, tem que reoperar, tem que ir para cima, está dentro de uma estatística aceitável. Agora, paciente, às vezes, fica com um pequeno desvio da mandíbula. Ele até tenta fugir desse reop, desse retoque, mas o paciente que fica com a maxila desviada, esse aí ele não aceita, tá? Ele quer reoperar porque a assimetria da maxila, quando o paciente está socialmente atuando, ela é mais evidente do que a própria simetria da mandíbula, tá? Então, a maxila, ela controla, inclusive, durante o planejamento, o movimento, a posição final da mandíbula, tá? E os incisivos superiores são eles que controlam o plano oclusal e eles são o centro estético de tudo. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso para o planejamento e na assimetria, a gente tem que saber reposicionar o conjunto maxilomandibular através desses incisivos. Eu vou agora, inicialmente, mostrar para vocês um material que para a residência de hoje talvez seja um tanto raro, tá? Para a minha geração que começou há mais de 30 anos, eu, Geraldo, a gente começou apanhando aqui, fazendo os nossos planejamentos nos articuladores semiajustáveis, planejamento que nós chamávamos de cirurgias de modelo. Eu sei que algumas residências ainda preservam esse modelo de planejamento para poder melhorar o entendimento na hora de fazer o planejamento 3D, que eu vou mostrar com detalhes para vocês aqui também hoje, tá? Mas esse aqui era o nosso 3D, né? E eu desenvolvi, e tem na literatura, um método para isso,
E nós dávamos cursos assim, cursos sobre planejamento com cirurgias de modelos. Eu delineei essas 14 etapas e o que eu quero mostrar para vocês aqui, olha, esse artigo do Ellis, de 1992, né? Hoje a gente fala muito da formação do crânio composto e da posição da cabeça do paciente no planejamento 3D. Eu vou mostrar para vocês como eu faço, uma forma simples, tranquila de fazer, tá? Mas naquela época, não. A nossa grande dúvida era sobre a tomada do arco facial. A gente não podia errar na tomada do arco facial. Eu não sei se vocês têm ideia disso, se vocês estão aí fazendo esse tipo de treinamento ainda para poder entender os desvios da base do crânio, né? Então, ao longo de 22 anos, gente, porque ao longo de 22 anos eu trabalhei só com cirurgia de modelos. Foram quilos e quilos aí de gessos que eu usei, e depois disso, então, já tem aí uns 10 anos que eu só faço planejamento 3D, graças a Deus. Eu não tenho saudade nenhuma disso aqui, tá? De cirurgia de modelo. Muito trabalhoso, aprendi muito com isso tudo, mas comparado ao que nós fazemos atualmente, a precisão de hoje, pelo amor de Deus, nem se compara, tá? Então, eu passei ao longo desses 22 anos por 3 gerações de arco facial. E o que acontecia? O arco facial convencional, quando você utiliza, você não transporta a realidade da assimetria para o articulador. Então, uma paciente com esse grau de assimetria, eu falei lá para vocês no começo, que a assimetria vem desde a base do crânio, certo? Então, olha lá, a gente tem a base do crânio dessa paciente e a gente tem alturas diferentes do póreo. Então, quando você toma o arco facial dessa paciente, e quando a gente transportava esse arco facial lá para aquelas olivas do articulador, o arco facial, então, ele era nivelado, pelo menos a base do... É isso aqui, ó, não sei se vocês vão entender nessa animação. Você levava para lá o arco facial e você acabava ajustando o arco facial num modelo já articular nivelado, né? Então, a gente cometia o primeiro erro. Muito bem. Quando eu me dei conta disso, lá vamos nós, dentistas, né? Usando a nossa imaginação, eu comecei, eu falo isso no tom de brincadeira, mas na verdade é que nós, dentistas, somos muito imaginativos, somos muito criativos e a gente vai driblando as nossas dificuldades da maneira que é possível, né? Então, eu criei esse método aqui. Eu pegava arruelas com 1 milímetro de diâmetro e, dependendo da quantidade de diferença de altura do póreo, eu ia colocando essas arruelas aí no articulador, então eu ajustava para ter uma menor quantidade de erro, tá? Não sei se eu estou sendo claro. Então, o paciente também, depois que estava pronto, todas as etapas do gesso, que é esse primeiro slide aí marcado em azul, quando eu ia começar a fazer realmente o recorte dos modelos e a montagem dos modelos do articulador, eu tinha o paciente presente na sala comigo. Então, às vezes, o paciente passava uma manhã ou passava uma tarde toda à minha disposição na clínica, porque eu ia olhando radiografias, não tinha tomografia, e eu ia olhando para o paciente, e isso era no nosso 3D. Através disso, eu ia imaginando nos movimentos aí, nos modelos de gesso, o que ia acontecer lá na cirurgia, as interferências que nós íamos ter. Então, essa aqui era uma interferência muito clássica. Quando você fazia o alinhamento da mandíbula, o alinhamento anterior da mandíbula, você gerava deslocamentos tais no ramo da mandíbula que a gente tinha que driblar isso de alguma maneira. A maneira clássica desse outro artigo do Ellis aqui é que era um dos lados nós construíamos mais uma fratura na parte interna da sagital do ramo. Coisa que nós abrimos mão, nós não fazemos mais isso hoje, tá bom? E com isso, olha, nós conseguíamos não só o alinhamento anterior, mas nós conseguimos um bom posicionamento do ramo
sem deslocamento do côndilo dentro da fossa articular, tá? Bom, hoje a gente não precisa muito disso, né? Olha que engraçado essa imagem que eu estou trazendo para vocês da panorâmica dessa paciente. Olha o tamanho do côndilo direito em relação ao côndilo esquerdo. Não tem condilectomia, não era uma paciente com crescimento ativo do côndilo direito, simplesmente nós fizemos a ortognática, compensando o deslocamento do ramo por uma osteotomia do segmento medial do lado direito, e aí, ó, ela está super bem, tá? Olha, então a gente ia driblando dessa maneira, até que chegou esse arco facial profissional, que a gente usava na época da BioArt, tudo que a BioArt fazia, a gente era o primeiro a experimentar, e esse arco ele era diferente de tudo, porque o garfo de transporte da oclusão, na verdade, era ele que saía dessa torre, passava para essa outra torre do articulador, então nós transportávamos o garfo de transporte para o articulador e não o arco facial. E aí, então, a partir daí, nós não tínhamos mais distorção de nivelamento dos côndilos. Eu não sei se o Geraldo chegou a acompanhar isso, mas, felizmente, logo depois que veio esse arco facial, uns 4 ou 5 anos depois, nós já começamos aí a trabalhar com o planejamento 3D, tá? Importante que nós imaginávamos no articulador e que nós fazemos hoje no planejamento 3D é evitar qualquer rotação do ramo da mandíbula, tá? Então, quando nós fazemos o planejamento, nós tentamos deixar o ramo da mandíbula o mais passivo possível, inclusive nesse sentido. Quando temos algum deslocamento nesse sentido, o côndilo tem que ser o eixo desse movimento lateral. Isso acontece muito quando nós fazemos, por exemplo, grandes avanços de mandíbula para mandíbulas que são mais triangulares do que quadradas. Por quê? Porque o ângulo da mandíbula lá atrás, desculpa, o ângulo da mandíbula lá atrás, ele abre, e a face fica quadrada a partir daí, tá? Agora, qualquer movimento que desloque os côndilos lateralmente ou medialmente, a articulação não aceita, a musculatura não aceita, e você vai ter aí ou reabsorção condilar ou recidiva do posicionamento da mandíbula, tá bom? Então, toda vez que fizer o planejamento 3D, deixe o ramo passivo, e essa é a melhor visão que nós temos hoje dentro do planejamento 3D. É o que eu mais aproveito nele, tá? Não trabalhar o ramo. Então, por exemplo, um caso de uma simetria como essa. Olha que interessante, uma paciente face longa, é uma paciente com o rosto oval, ela tem um desalinhamento muito grande, total do corpo da mandíbula e da parte sinfisária, né? É um deslocamento bem nítido. E qual que é a diferença desse deslocamento? Já vou mostrar para vocês. Observe aqui nessa sobreposição, nessa foto de perfil, que essa paciente tem alguns fatores que colaboram para o resultado. Primeiro, ela tem uma face longa, ela tem uma mandíbula longa, ela tem uma distância cérvico-mentoniana bastante exagerada, ela tem uma depressão nas regiões paranasais, ela tem uma mordida cruzada muito grande, ela tem uma altura da face anterior, uma faia aumentada, e os lábios não se tocam, ou seja, ela tem dimensões que favorecem o movimento esquelético muito à vontade. Então, quanto maior essa discrepância, mais fácil, às vezes, fica da gente trabalhar. Apesar que você olha e fala, nossa, que assimetria marcada. É uma assimetria marcada por alongamento, é uma assimetria marcada fácil da gente trabalhar, comparada com o que eu vou mostrar a seguir, tá? E, ao mesmo tempo, além de ser fácil da gente trabalhar,
traz um resultado imediato, muito mais favorável, muito mais rápido, né? Então, o que nós planejamos para ela? Avanço de mandíbula, de maxila, com suspensão da maxila, a suspensão mais de um lado do que do outro, uma redução da mandíbula, só que uma redução por rotação anti-horária, tá? Uma mentoplastia para diminuição do tamanho. E essa imagem aqui em verde, presta atenção nisso. Isso aqui hoje é o que nos favorece no planejamento 3D, tá? Então, observe, eu vou mostrar de novo, ó, que nesse caso, o ramo direito dessa paciente, ele está sendo deslocado. Ele está sendo a base dele deslocada para a lateral e o côndilo está servindo como eixo desse deslocamento. E para que isso? Para que a gente possa dar mais volume para a face do lado direito e menos volume para o lado esquerdo, tá? Bom, quando a gente trabalha a simetria, gente, eu vou aproveitar aqui e deixar uma dica para vocês. Essas placas, não importa se você fixa a mandíbula com uma placa, com duas placas, só com parafuso, ou se você faz uma fixação híbrida, tá? Esses parafusos distais da placa são os parafusos mais difíceis de serem adaptados, porque a placa não pode estar fora do relevo anatômico da cirurgia, tá? E esses parafusos mais mediais ao segmento são os parafusos que mais causam complicações no pós-operatório relativos a isso. Então, quanto mais próximo da borda da osteotomia, mais necrose você pode ter na hora do apertamento do parafuso, tá? Bom, aqui nós temos 12 horas de pós-operatório dessa paciente, uma cirurgia clássica de cirurgia ortognática. Você vê que ela tem mais edema de um lado do rosto do que do outro, porque a paciente assimétrica com a face longa, ela não tem só uma diferença de esqueleto, ela tem mais tecido de um lado do rosto do que do outro. Claro que não dá para a gente mensurar isso no pós-operatório imediato assim, tá? Mas algumas coisas têm que ser previstas. Eu costumo dizer o seguinte, que não existe nada pior se após a cirurgia o paciente tiver uma insatisfação com algo que deveria ter sido previsto. Então, nos meus consentimentos para a cirurgia ortognática, eu coloco lá para os meus pacientes que não tem correção cirúrgica de assimetria em 100%, que isso não vai existir, tá? Principalmente por causa dessa condição de diferença de tecido. Olha, essa paciente ficou muito bem, é um dos exemplos que eu mais mostro em aula de assimetria, porque é gostoso de mostrar o caso dela. Agora, dá uma olhada nesse sorriso, nessa foto no pós-operatório. O lábio inferior dela ainda está assimétrico. Não é o esqueleto, não é a oclusão, é o lábio. O lábio superior, um pouco assimétrico. Essa é uma paciente que eu costumo mandar já para a fonoaudiologia, para a fisioterapia, com 15 dias, tá? E a fono e a físio é que vão ajudar essa correção num curto espaço de tempo, tá bom? Então, a gente sai aí de uma condição de uma mordida aberta anterior para uma mordida cruzada, com mordida aberta durante o preparo ortodôntico, para esse tipo de correção ortodôntica, tá? Bom, ó, agora vamos comparar a assimetria dessa paciente com a assimetria desse paciente agora. Dá uma olhadinha nessa fotografia central. Essa foto não está errada, tá? Ela está certinha. Você consegue ver a orelha do lado esquerdo dele, mais saliente do que do lado direito. Ele está olhando diretamente para a câmera, mas a assimetria desse paciente, ela vem desde a base do crânio. Olha a dificuldade. A maxila é desviada para a direita, o septo e o ápice nasal são completamente desviados para a esquerda, e a mandíbula é desviada também para o lado direito, tá? Não tem alinhamento da oclusão,
ainda falta fechamentos de espaço pela extração de premolar superior, tá? E aqui eu não consigo aquilo que eu busco sempre nos meus pacientes, um ponto de referência. Esse não é um paciente que eu vou falar assim, não, eu vou manter o alinhamento da maxila, eu vou manter o alinhamento da mandíbula. Aqui está tudo desalinhado, está tudo desnivelado, e eu vou ter que buscar, então, o frontal dele como referência, o que é super difícil, tá? Olha que engraçado. Quando eu vejo essa linha média do frontal superior, ela não bate com a linha média do frontal esquelético. Então, nada bate com nada. Quem aí levanta a mão e fala para mim assim, olha, com essa base da mandíbula, do crânio, toda desviada, olha como tem mais volume na região parietal esquerda do que na região temporal esquerda do que na região temporal direita. Quem aí seria maluco de falar para esse paciente, eu vou corrigir você em 100%? É praticamente impossível, gente. Tá? Mas tem que ser dito isso ao paciente, tem que estar no consentimento. Você vai melhorar muito, eu vou te ajudar, tá? Só que correção em 100%, esquece. Então, aqui, ó, é um planejamento. Esse é um caso específico que eu comecei a cirurgia pela maxila, alinhei e nivelei a maxila, a mandíbula acompanhou o movimento, tentei não deslocar o movimento dos ramos da mandíbula, tá? Aqui já é comparação tomográfica do pré e do pós-operatório. Então, os maxilares ficaram bem. Olha essas imagens desse paciente no pré-operatório. Nariz desviado, relação assimétrica e cruzada entre os lábios, face longa, onde você vê um ângulo da mandíbula quase inexistente. E por ter uma mandíbula grande e assimétrica, a distância cérvico-mentoniana dele é pequena e a AFAI é aumentada, tá? Bom, aqui a gente vê o pós-operatório dele 1 ano depois, tá? Ficou bacana? Ficou bacana. Apesar da septoplastia, olha como o nariz ainda está um pouco desviado, tá? Olha como a maxila não está relacionada ao ápice do nariz, ela está relacionada lá ao osso frontal. Mas se você olhar bem a linha média superior dele, a impressão que dá é que está desviado. E, na verdade, o desvio ainda é do ápice nasal. Tá? Foi feita a septoplastia dele junto com a cirurgia ortognática. Outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é o nosso maior desafio em assimetrias. O paciente não tem um dos incisivos inferiores. Então, você não sabe se você leva em consideração o incisivo central, você não sabe se você leva em consideração a base do mento, ou seja, é um quebra-cabeça que você tem que remontar, e se você se imaginar em cima de um tabuleiro de xadrez, aonde você posiciona as peças, você tem cheque, tá? Tem que ter aquele menor risco, tá bom? Então, eu discuto muito isso com o paciente, discuto muito esse planejamento com o ortodontista, eu chamo pai e mãe, mostro e ponho o consentimento na mesa, tá bom? A oclusão dele aí finalizada. Bom, aqui eu vou falar para vocês hoje a primeira novidade, tá? Eu, a semana retrasada, saí do congresso lá em New Orleans, do congresso americano, e dei um pulo até a Universidade de Miami, junto com a professora Patrícia Oioli, que é hoje uma das principais anatomistas de cabeça e pescoço do planeta, não tenho dúvida, tá? E ela me convidou para dar um curso lá de ortognática para o ano que vem, nesse novo instituto da universidade, tá? Então, preparem-se que vem uma novidade por aí. Nós vamos dar um curso ano que vem, talvez em maio, talvez em junho, de 3 dias em Miami, nesse novo instituto. 2 alunos só por cabeça. É um curso praticamente particular, porque vão ser somente 10 alunos, tá? E ela vai fazer a revisão anatômica de cabeça e pescoço relacionada à cirurgia ortognática em cadáver para os alunos, e eu vou dar a revisão técnica. Só sagital do ramo, só mentoplastia com as suas variáveis e as variáveis também do Leforum. E os alunos vão praticar isso
em cadáver com aquela qualidade do cadáver americano que a gente tem, tá bom? Então, fica de olho aí no Instagram da gente, porque acho que dezembro, mais tardar janeiro, a gente está lançando esse curso, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do que a gente tem na atualidade. Acabou esse negócio aí de modelo de gesso. A realidade nossa hoje é o 3D. Não importa o software que você tenha, mas hoje o nosso problema não é mais, então, o arco facial. É a orientação da cabeça do paciente dentro do software, porque ele vai fazer uma tomografia deitado ou sentado, e nós vamos ter que colocar a cabeça desse paciente, do crânio, na melhor posição possível, tá? Bom, eu, independente de software, independente de fazer planejamento em modelo de gesso ou 3D, eu sempre tive a minha câmera fotográfica, eu sempre tive o meu estúdio, eu sempre fotografei pessoalmente os meus pacientes, tá? Paciente de cirurgia ortognática não dá para aceitar fotografia de instituto radiográfico. A não ser que você tenha muita confiança, tenha um trabalho muito próximo a eles, tá? O máximo que eu faço aí, nem sempre dá certo, é usar aquelas fotografias lá para pedir a cirurgia para o plano de saúde, mas não para fazer o diagnóstico ou planejamento dos meus pacientes, tá? Então, eu faço lá dentro do meu instituto, eu vou mostrar para vocês, e aqui eu tenho o meu padrão de documentação. Uso as radiografias ainda, tá? E essas fotografias foram tomadas por nós dentro da nossa clínica. Essa é uma paciente fácil até de ser tratada, comparada a outros casos. Não tem ortognática fácil, né? Mas comparada a outros casos, é uma paciente já previamente bonita. Ela tem uma pele favorável, ela tem os olhos, ela tem o terço superior bastante favorável, ela tem um nariz bem centralizado, mas ela tem uma assimetria da relação dos lábios, a mandíbula é bastante desviada para o lado direito, ela tem mais pele do lado esquerdo do rosto do que do lado direito, ou seja, a pele é mais longa, mas do lado direito os tecidos são mais largos, tá? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Ela tem uma distância cérvico-mentoniana um pouquinho exagerada, né? E uma pequena depressão na região paranasal. Então, dá para a gente fazer um trabalho bem bacana nessa paciente. Eu vou usar ela de exemplo para mostrar para vocês como que eu finalizo esses casos. Olha, então, esse é o nosso padrão fotográfico, os tipos e o posicionamento que a gente tem. Aí a paciente ela está olhando nas próprias pupilas num espelho que está lá no teto, tá? E nós estamos tentando achar aí algum desvio da linha média dentária superior nessa norma de fotografia, tá? E ela tem um desviozinho muito pequeno, tá? Agora, olha ela forçando o sorriso aí para mostrar os dentes para nós, a diferença de tecido que existe no lábio inferior, tá? Como é que eu posso dizer para ela que ela vai ficar 100%, né? Bom, eu sei que depois que eu faço as minhas fotos, eu vou seguir mostrando isso para vocês, eu vou lá no meu prontuário eletrônico, porque hoje o paciente não precisa mais ficar disponível para a gente lá no centro cirúrgico, na clínica, porque eu não estou trabalhando mais em modelo de gesso. Eu vou lá fazer anotações dos desvios do paciente. Se tem desvio de dorso nasal, de ápice nasal, de linha média dentária superior ou inferior, se o desvio é sinfisário, se falta dente, por que tem esse desvio? Às vezes o paciente tem um desvio na maxila, mas é na linha média dentária da maxila, mas não é um problema esquelético. É um problema dentoalveolar. Às vezes perdeu um dente de um lado e compensou aí com tratamento ortodôntico ou uma compensação natural da própria função. Então, eu tenho ali a minha salinha de fotografia, onde nós documentamos os nossos pacientes com fundo branco, fundo preto ou com fundo verde para o chroma key, tá? Nós temos um padrão de máquina fotográfica, uma Canon com uma lente de 100 milímetros, e toda a nossa iluminação sai do teto para fotografia. Nós não usamos flash. Quando muito, usamos uma luz de LED contínua para fotografias intraorais, tá? Agora, o grande
nosso grande trunfo na clínica é essa fotografia de perfil. A paciente olhando nas próprias pupilas, no espelho. Se precisar, nós fazemos algum pequeno ajuste na cabeça do paciente, porque tem paciente que não vai para ser fotografado, né? Tem paciente que vai para se exibir, e ele não colabora muito no posicionamento da cabeça. E a gente tem que ter iniciativa com o paciente, tá? Não pode deixar o paciente achar que é ele que está fazendo as coisas, que ele está tomando conta do espaço. É a gente que dirige o projeto, tá? Então, essa é uma das fotografias que vai me ajudar dentro do software 3D, tá? Olhando na pupila, o que a gente chama aí de perpendicular verdadeira. É essa foto aqui que resultou dessa postura, então, dessa tomada, tá? E essa foto é a foto que eu vou sobrepor na norma lateral da tomografia. Mas como é que eu faço isso? Ó, essa foto do perfil da tomografia é um slice, é um print que eu faço da tela do Dolphin, tá? E depois, essa brincadeira de sobreposição aqui, ó, eu faço no próprio Keynote. E quando eu encontro o frontal do paciente com o naso, dorso do nariz e ápice alinhado, para mim, essa é a posição da cabeça do paciente na norma perfil, tá? Eu não uso o ângulo, não uso esse monte de teoria que dá uma dor de cabeça, um trabalho desgraçado, e eu não confio muito nesse tipo de coisa, tá? Por mais que exista aí comprovação científica, eu acho esse método bastante prático. Outro método que eu uso para os pacientes assimétricos, agora, exclusivamente, é esse aqui. Eu tenho uma câmera atrás de um vidro, de um espelho. Como é que chama esse espelho aí de espião, né? A paciente está se olhando nesse espelho, da mesma forma que ela estava olhando no outro espelho, só que a câmera está atrás dela, só que ela tem que estar sorrindo para essa fotografia, tá? Eu tenho que ver os dentes da paciente. Por quê? Porque eu vou sobrepor essa foto nessa tomografia, onde eu não tenho, nesse momento, referência de partes moles. Eu tenho somente dente. Então, aqui é onde eu faço o ajuste do crânio na norma frontal, tá bom? Então, frontal perfil, eu não preciso de mais nada, eu vou seguir com o meu planejamento, tá? Bom, hoje a gente faz tudo digital, mas eu não abro mão do meu modelo impresso. Oh, meu Deus do céu. Ó, eu sempre tenho que ter o modelo impresso na clínica, e é a partir dele, então, que eu vou fazer os meus STLs na posição cirúrgica. O que são STLs na posição cirúrgica? Os STLs, gente, são elementos gráficos que eles se falam por coordenadas, x, y, z. Então, é como se você pegasse um par de modelos e jogasse dentro de uma sala escura, jogasse de um precipício, você jogar um para o lado direito, um para o lado esquerdo. É como se fossem dois bumerangues se encontrando. Eles vão se achar nessas coordenadas, tá? Então, hoje nós fazemos isso tudo digital. Então, olha o padrão do desvio dessa paciente. Ela tem um lado da sínfise mais alto que o outro, ela tem o corpo direito da mandíbula mais largo do que o esquerdo, ela tem o ramo e o corpo da mandíbula do lado esquerdo mais longo do que o lado direito. Olha a altura dos côndilos em termos de profundidade, tá? O côndilo direito dela é mais profundo do que o esquerdo. Até aí, sem problema, tá? É difícil para a gente quando é um mais alto do que o outro. Bom, outra coisa, ela tem um ângulo de mandíbula arredondado, não é obtuso, é diferente. Não é um ângulo reto, não é um ângulo extremamente bem definido, mas também não é um ângulo muito aberto, muito obtuso, mas é arredondado. Não é um ângulo que traz para a gente bons resultados depois de movimento de cirurgia ortognática,
Não é que não traz bons resultados, não traz resultados tão bons quanto aqueles ângulos mais agudos, mais bem definidos, tá bom? Bom, aqui está tudo tomado, tudo bonitinho, e aqui é o nosso planejamento no perfil, tá? Eu faço um planejamento anatômico. Tudo que eu planejo é anatômico, tá? Eu tento favorecer a cirurgia e, em cima disso, eu vou buscando resultados. Então, por exemplo, eu uso muito a corticotomia, a osteotomia do Leforum, que foi preconizada pelo Dr. Steve Sullivan há 8 anos atrás, porque ela é muito inteligente. Você vai telescopar a maxila dentro dela mesma, com o degrau que ele cria, e isso evita defeitos na consolidação da maxila, que é uma consolidação pontual pobre, a gente vai fazer ela mais em relação ao plano, tá? E eu também, no planejamento que a gente chama de planejamento anatômico, defino melhor a posição dos ramos, sem ter muita interferência durante a cirurgia, que são essas interferências que você tem que trabalhar dentro da sagital, ou então dentro da maxila, que toma muito tempo e traz muito edema no pós-operatório. Então, aqui, ó, uma redução por rotação da mandíbula, tá? Por rotação, uma suspensão da maxila com avanço, pequena suspensão, alinhamento, nivelamento dos dois segmentos, tá? Alterações não muito significativas do ramo. E aqui dá para a gente ver a diferença de profundidade dos côndilos. Preocupa? Não, não preocupa. É o que nós esperamos de uma paciente com esse grau de assimetria, né? Outra coisa importante é que é uma paciente magrinha, né, gente? E a paciente magra não dá para disfarçar tantos erros de posicionamento esquelético quanto os pacientes mais cheinhos, né? Então, observem aqui que o lado direito avança, o lado esquerdo ele reduz 4,5 milímetros, que é onde a gente vai ter que fazer aí a nossa ostectomia, além da sagital do ramo, tá? Aqui a gente vê um resultado imediato, não é um resultado verdadeiro, né? O paciente está com tubo no nariz, a gente ajusta o tubo, a gente fecha a mandíbula, a mordida, empurrando com o dedo ali no ângulo também para não ficar com a mordida aberta, mas já dá para ver aí um certo grau de sucesso no tratamento, tá? Fixada com placas com 2 placas de cada lado, mentoplastia para alinhamento e nivelamento, e aqui eu já vejo um bom resultado no próprio esqueleto da paciente, o que não é muito comum da gente ver em resultados de assimetria, tá? Bom, a sobreposição a gente tem por norma, viu, pessoal? Professores aí, Geraldo, a gente tem por norma, eu peço depois de 30 dias para todos os meus pacientes uma nova tomografia. Eu esqueci radiografia faz tempo. Isso faz parte do nosso padrão, tá? A gente tem uma quantidade assim infinita de pacientes no computador com tomografia pré-cirúrgica e tomografia 30 dias depois, aonde a gente sobrepõe as 2 tomografias pela base do crânio. E essa é a forma que a gente tem de estar sempre avaliando se o que a gente está fazendo está coerente, está certo, se o nosso aprendizado ele tem sido contínuo com isso, né? Bom, e aqui dá para a gente ver a redução e o alinhamento da mandíbula com a mentoplastia. E aí o resultado dessa paciente que está bem definido, tá? Ainda é um resultado recente. A pele do lado esquerdo do rosto ainda é uma quantidade de tecido maior do que do lado direito. O perfil dela ficou bem agradável, sorriso também. E olha o ângulo da mandíbula, que se fosse um ângulo que fosse mais agudo, ele teria ficado mais bonito, né? O resultado dela é favorável, porque é aquilo que eu falei, é uma paciente bonita. Oi, perdão. É uma paciente bonita. Então, minha cachorrinha está querendo participar da aula aqui, sem vergonha. Bom, e
Quando a gente mostra muitas fotos de cirurgia ortognática, a gente costuma mostrar muito antes e depois, olha como ficou bonito, isso, aquilo. Mas, ó, gente, é fundamental que a gente devolva os nossos pacientes ao ortodontista para finalização ortodôntica, tá? E não com um defeito maior ainda da oclusão, porque ele se torna um novo paciente de ortodontia. E, às vezes, é um paciente que demanda de mais 2, 3 anos de ortodontia, tá? Se em algum momento eu fizer alguma cirurgia, que a oclusão pós-cirúrgica fique nesse nível, aí eu vou fazer reop em algum dos segmentos, pode ter certeza, tá? Ó, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Em janeiro do ano passado, gente, eu comecei essa brincadeira aqui no Instagram. Todo mês eu colocava um negócio desse aqui que, se vocês forem lá, tem um quadrinho onde eu falo, ninguém nasce pronto, tá? A primeira foto que eu coloquei foi essa, que é uma foto atual, uma foto feita em janeiro do ano passado. Por que eu coloquei isso aqui? Eu coloquei isso aqui para vocês residentes, tá? Então, vocês olham essa foto, vocês veem a gente hoje falando aqui com vocês desse tipo de transmissão, ou num congresso, mas saibam que nem sempre foi tudo bacana assim, tá? Aquilo que Geraldo falou no começo, que nós tivemos um começo como o de vocês. Talvez até bem pior, se a gente puder comparar a época, né? Porque na nossa época não tinha quem nos ensinasse, não. Então, eu coloquei essa primeira foto, uma foto atual, nessa brincadeira do Instagram, e depois dessa foto, eu venho com fotos lá do meu começo, tá? Dá uma olhada nessa foto que eu coloquei para vocês hoje. Gente, isso é 1991. A minha primeira pós-graduação em cirurgia ortognática foi na cidade de Havana, em Cuba, naquele país lá miserável, naquele povo que passa fome, e eu passei fome também, junto com eles, naquele sistema mesquinho, politicamente mesquinho, tá? Onde as pessoas sofrem todos os tipos de privação, inclusive privação de pensar. E aí tem uma foto onde, em 12 meses, eu já havia perdido 16 quilos, tá? Agora, eu tinha a idade aí dos residentes. Pergunta se essa privação alimentar e tudo mais tirou o meu ânimo. De jeito nenhum, tá? Eu tinha idade aí para ter esse ânimo, qualquer coisa ficava confortável e a gente ia adiante. Eu ficava muito triste aí quando eu via algumas situações pelo regime lá que, olha, isso hoje eu só comento pessoalmente com vocês, viu? Então é isso, ó. Eu não mostrei currículo, não discuti com vocês, porque a gente, quando está nessa fase, hoje talvez seja diferente, mas ninguém falava para mim naquela época, olha, pessoal, calma, a carreira ela se faz a longo prazo, ela é uma construção de formiguinha, cada tijolo um dia. Não entre nessa ansiedade de ganhar dinheiro rápido. Você precisa ganhar primeiro conhecimento, tá bom? E depois a carreira, ela vem acontecendo. Se você não criar uma carreira com casos e casuística sólida, não adianta dinheiro. Você não vai muito longe, tá bom? Então acompanhe essa minha conversa lá, que eu queria servir de exemplo para vocês nesse aspecto, viu? Eu vou encerrar aqui, porque eu acho que já está quase dando o nosso tempo, e a gente fica aí à disposição para conversar com vocês, tá bom? Falei que ia ser um show? Não podia ser diferente. Geraldo, É um obrigado. show, é um show. A aula é uma aula batida, é uma aula assim, é, a gente se vê, né, por toda essa história, né? O quanto foi difícil, o quanto era difícil e o quanto talvez não só a modernidade, mas a gente está modificando isso, não facilitando, mas incutindo a mesma responsabilidade que nós tínhamos, mas com um acesso melhor para essa geração. Isso é fantástico, né? Isso aí é uma coisa que é nosso dever, né? É o primeiro dever nosso, né? Nós somos privilegiados em poder ter a honra de tratar
a face das pessoas, né? Eu sempre falo Verdade, isso, Geraldo. né? É uma coisa, é um privilégio, né? Aham. Isso aí. E mais uma vez, obrigado pela atenção e carinho. Nós tivemos no início dessa palestra mais de 70 profissionais inscritos, Sério, que sabe? bacana. Assim, é muita gente dos serviços de Bacana. residência nos vendo umas 5:30 da tarde. Hum, Eu falo, de uma quarta-feira. Mas é muito legal isso aí. Nós temos alguma pergunta, Emerson? Pelo chat? Ainda não, doutor. Tá bom, nós temos eles sempre fazem no finalzinho alguma pergunta assim, mas nós temos perguntas aqui dos residentes aqui do serviço. Alguém queria fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer. Primeiramente, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença, por ter aceitado o convite e pela excelente palestra. Obrigado. Obrigada. Eu queria entender como é que é feita essa telescopagem da maxila que o senhor comentou, que eu não consegui visualizar. É assim, ó, não é uma telescopagem total, mas ela existe. Então, você imagina que a mandíbula, ela sofre uma ação muscular sabidamente muito maior do que da maxila, por isso que a maioria dos nossos problemas pós-operatórios vem da mandíbula, não da maxila. Os problemas que surgem logo em seguida da cirurgia da maxila, normalmente porque nós posicionamos a maxila errada, tá? Como lá no começo a gente fixava a maxila com fio de aço, ela ficava muito instável, a gente aprendeu que esse osso é muito frágil, apesar da falta de ação muscular comparada à mandíbula. Então, assim, ele não faz aquele corte reto, tradicional da maxila. Eu vou mandar o artigo no WhatsApp do professor Geraldo, ele distribui para vocês. As fotos são incríveis, tá? Ele vai estar dando aula comigo no Sobracibo aqui, no mês que vem, eu acho, né? Se vocês puderem assistir online a aula dele, ele vai mostrar a técnica passo a passo, tá? Ele faz um degrau na maxila, tá? Então, ontem, por exemplo, nós fizemos um avanço de uma simetria, onde nós abaixamos um lado, levantamos o outro, e esse degrau favorece a um cavalgamento da parte anterior. E lá atrás, abaixo da cristal véolo zigomática, então, se eu tenho que fazer uma impacção de maxila, se eu tenho que fazer alguma interferência, eu não vou desgastar aqui na frente. Eu vou trabalhar só por dentro do pilar canino. Eu vou tirar osso só lá atrás, tá? Porque aqui na frente ela cavalga quando você suspende. Então, eu falo planejamento anatômico, né? Nos meus planejamentos, todas as vezes minha maxila vai 2, 3 milímetros para frente. Pode acreditar nisso, tá? Porque esse negócio de colocar a maxila lá para trás e quebrar... essas aventuras não é comigo, tá bom? Essas coisas raras para mostrar em congresso eu não faço, tá? Quando eu tenho que compensar algum problema dental-alveolar da relação nasolabial, é com extração de dente, tá? E ortodontia, tá bom? Então, eu vou mandar esse artigo e se vocês puderem assistir a aula dele, assistam, tá? Ó, esse cara é tão fantástico, gente, esse cara é tão fantástico que o meu protocolo cirúrgico, as nossas cirurgias, elas correm de 2 horas a 2 horas e meia. Com todo o treinamento de equipe que a gente tem, com toda a tecnologia e tudo mais. E o ano passado, ele falou assim para mim, olha, Fred, eu derrubei esse protocolo para 1h30 de cirurgia. Já pensou isso, Geraldo? Eu falei, esse cara tá louco. Eu falei, eu quero ir até aí para ver o que você faz. E eu fui agora em junho, eu fiquei 15 dias lá com ele. E ele faz as ortognáticas dele batidamente em 90 minutos, para abrir e fechar, tá? E eu trouxe o protocolo dele, eu anotei ali passo a passo da cirurgia dele. Eu aprendi a fazer isso com o professor Silvio Aguiar, tá? A gente acredita muito que a gente olha e grava os detalhes. Não, eu aprendi a anotar, tá? Essa é a diferença do aprendizado. E também toda a tecnologia que ele usa para isso, para fazer dele elétrica, uma série de coisas. E que eu comprei que está chegando agora, coisas que faltavam para mim. Então, coisas que eu não fazia, eu vou mostrar no congresso também o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a mandíbula igual a ele.
Então, eu estou voltando para a ortognática tradicional, na verdade. Tá? Nada de short split, nada de cirurgia minimamente invasiva. Eu estou fazendo aquilo que dá estabilidade. Tá bom? Então, a hora que eu te mandar aí o artigo, as fotos do artigo são incríveis, eu coloco em aula, você vai bater o olho e você vai entender o que eu falei, tá bom? Doutor Matheus, acho que é melhor trocar de lugar aqui. Tudo bem, doutor Fuad? É muito prazer. Eu sou o Matheus Bastos. Assim como o senhor, eu sou de Santos. Ah, que bom, Matheus. Sou apaixonado aí pela nossa cidade. Eu sei o prazer de pegar um fim de tarde ouvindo música na ciclovia, tá? Então, a gente tem essa felicidade. Eu gostaria de perguntar para o senhor, né, diante da sua experiência, esses casos de ortognática com assimetria facial severa são bem complexos, né? E aí o senhor mesmo comentou sobre o REOP, né? E eu gostaria de saber como que hoje você lida com o REOP, né? Com o paciente, com toda essa sua experiência, e como você lidava antes, a diferença entre antes e hoje com a experiência de explicar para o paciente essa parte pessoal toda. Tá. Ó, Matheus, eu vou te dar um exemplo assim. É claro que lá no começo, né? O primeiro implante que eu fiz, eu perdi. Ele não se integrou. Faltou habilidade técnica, né? E eu sofri de um jeito que parecia que eu ia me suicidar, tá? Essa é uma questão da vaidade cirúrgica. Então, o REOP acontece e eu coloco isso nas aulas que eu falo para vocês de propósito. Você não pode operar 100 casos e ter 10 REOPs. Tem alguma coisa errada acontecendo, tá? Hoje, eu encaro isso com uma naturalidade tremenda. Você não pode deixar passar o tempo. Se com uma semana você começa a duvidar do resultado, às vezes é muito precoce, você fala para o paciente que tem alguma coisa errada, você ainda está usando elástico, isso, aquilo. Mas se na terceira semana eu tiver convicção que aquilo está errado, eu levo ele para o centro cirúrgico o mais rápido possível, tá? E não tenha dúvida que eu vou chamar o paciente, eu vou chamar o familiar, e a frase que eu falo para eles é o seguinte: está errado, não vai ficar bom, o ortodontista não vai finalizar, e você não veio aqui para isso. E eu estou à sua disposição. Eu documento, eu mando o plano de saúde, não tenho negativa, porque eu mostro que está errado. E acontece com qualquer especialidade. Só não pode ser uma rotina, tá bom? Então, eu lido com, hoje, assim, cabelo branco, sabe, Matheus? Dá para a gente uma certa liberdade, né? O Geraldo optou por não ter cabelo, né? Mas é o olhar, é a maturidade, né? Que a gente consegue isso, tá bom? Eu falo isso porque eu vou dar um exemplo muito triste para vocês, tá? Uma vez um paciente colocou 4 implantes aqui com outro colega e fez um protocolo. Um paciente fumante com ácido úrico alterado, enfisematoso, sem osso. Esse paciente ganhou uma infecção tremenda, me chamaram no hospital, eu tirei aquilo com a mão, o protocolo com os 4 implantes, aquilo drenava pus de todos os lados, tá? E o colega me ligou, bastante agressivo, dizendo que ele não fazia mais terapia por perder implante. Alguns dias depois, eu liguei para ele e perguntei se ele fazia terapia por ter matado um paciente. Entendeu? Tá? Então, eu faço terapia por qualquer coisa, tá? Mas eu não faço terapia por um erro de diagnóstico. Eu nunca fiz cirurgia naquilo que não é preciso. E o resto não interessa. Tá bom? O que mais? Vamos embora. Tudo bem, Matheus? Ó, Sede Santos já aparece aqui 1 hora, tá? Eu vou aparecer e vai ser um prazer aí encontrar o senhor. Tá bom. Tem uma novidade, viu, Geraldo? Oi.
A gente, eu estou tendo que abaixar e eles trocarem de lugar, porque o cabo aqui do microfone, pior que a gente não tem, ficou hoje a conexão, a extensão não tinha. E a gente teve que usar essa falha. Mas fale, desculpa te interromper. Não tem problema, não. Eu falei para vocês que eu tinha 2 novidades. Sim, tá? estamos esperando. A primeiro curso, parabéns, é muito difícil. A segunda novidade é o seguinte, eu sempre tive um sonho e difícil de realizar, porque eu sou da iniciativa privada. Os pacientes procuram o Dr. Fued, eu que opero os pacientes, é complicado, tá? Mas a Mariana, minha filha mais velha, acabou a residência agora, voltou para cá, e ela está me ajudando na parte burocrática. Porque eu achei que fosse uma coisa fácil de fazer, você deve saber melhor do que eu, que não é. Eu vou fazer aqui em Santos a Escola Santista de Cirurgia Ortognática, gente. Olha só que legal. Esse é o meu sonho, porque eu adoro ter alguém comigo ensinando a cirurgia, eu adoro. Então, hoje, o pessoal de vários locais, o cara está no 3º ano da residência, agora está vindo um menino do HC, ele vem para cá às terças-feiras que a gente escolhe para ele, e ele entra na cirurgia com a gente e eu ensino esse menino ali o que está acontecendo, tá? Mas eu quero ter um fellow legítimo, onde eu possa ter essa escola e dar esse paciente para ele operar. E eu quero formar esse cara. Então, essa é a novidade que vem em seguida. Tá bom, gente? Só a especialidade tem a ganhar com isso. Parabéns pela iniciativa. É o normal, né? É o caminho normal nosso. Exatamente. Dr. Fued, a gente tem alguns protocolos, e os nossos protocolos dentro das nossas reuniões formais, como esta, não poderiam de ser, nós temos sempre os nossos ditos aqui que regulam as regras da nossa residência. E isso faz parte dos residentes, desde o primeiro dia até o resto da vida deles, né? E eu vou passar para o residente do 2º ano, o Dr. Johnny, para que ele possa falar, né? Isso faz parte das nossas reuniões, né? Seja no começo, no meio, no fim, a gente sempre relembra ela e a gente gosta de falar isso para os nossos colegas, nossos visitantes, os palestrantes que vêm. Johnny, por favor. Tenha iniciativa, pois não receberá ordens para todas as situações. Tenha em vista o objetivo final. Procure a surpresa por todos os modos. Mantenha seu corpo, equipe e instrumento em boas condições. Aprenda a suportar o desconforto e as fadigas sem queixar-se. E seja moderado em suas necessidades. Pense e haja como um cirurgião. Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. Muito bem. Esse é um momento que são ditames que regem a residência, né, aqui. E isso aí foi escolhido pelo grupo nosso depois de um grande colega de fora, um grande observador, e ele nos passou. E nós seguimos isso todos os dias, né? Esse é um ensinamento que a gente tem. Dr. Fued, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai lhe encaminhar mais uma vez o certificado que o senhor faz jus pela grandiosa aula. Nós vamos encaminhar mais uma vez também, né? Eu falo que se ganhar 3 certificados desses, pode pedir música no Fantástico, né? O certificado de amigo da Bucomaxila, né, de Sorocaba, e esse é o único, ele não tem valor algum, mas se a gente for ao consultório do senhor e não vê-lo na parede, a gente vai ficar muito bravo com o senhor, tá bom? A gente dá um outro. A gente dá um outro. Tá? Eles estão pedindo tem uma pergunta que chegou, mandar a referência do artigo. A gente vai mandar. Pode ficar tranquilo que a gente vai mandar. Vou mandar para o professor Geraldo. Isso, mais fácil. Uma pergunta do Fernando Luiz Zanferrari, tá? E como o próprio Johnny falou, né, a gente sempre busca aqui a surpresa, né? E a gente não poderia deixar para trás uma surpresa que nós temos para ti, tá? Eu acho que o senhor vai gostar. Por favor, Edson. Emerson. Oi a todos. Muito obrigada pelo convite de fazer esse vídeo. Achei a ideia incrível. Bom, falar do meu pai, para mim, é uma das coisas mais fáceis. Eu cresci com ele, com a minha mãe. Minha mãe também é dentista.
discutindo sobre casos na mesa todo dia. A gente almoça e janta juntos, então era uma rotina eles falarem sobre o que aconteceu no dia a dia, e foi uma paixão que foi crescendo em mim por conta disso. Depois, quando a gente começou a ficar mais velho, meu pai fez o siso de absolutamente todas as minhas amigas, e ele tem uma mania que é contar o tempo que ele tira, que ele faz as extrações, e obviamente ele é incrível e faz tudo em 20, 30 minutos no máximo, e isso correu pela cidade inteira, então eu me achava o máximo, a filha do cara que faz extração super rápido. E quando eu fui fazer a faculdade, falei, eu quero fazer o que meu pai faz, quero ajudar as pessoas. E fui fazer a faculdade de odontologia, fazia estágio com ele nesse meio tempo. E minha admiração só foi crescendo, porque realmente eu vi o tanto que ele ajuda as pessoas a melhorarem de vida e o tanto que ele é apaixonado por essa profissão, pela bucomaxilo. E no hospital, então, não tem nem como colocar em palavras as coisas que ele faz. A ortognática com maestria, parece que ele tá numa orquestra, sabe? E ele é o mestre da cirurgia, então é bonito como ele pega nos instrumentos, como ele faz a cirurgia, a organização da mesa. E eu acho que o mais legal de tudo é que ele, mesmo estando no topo da profissão, sendo super consagrado já, ele não para, né? Ele tá sempre estudando, ele vai e volta dos Estados Unidos com os melhores professores. E sábado de manhã ele tá estudando, domingo de manhã tá estudando. E assim, não é uma coisa forçada, né? É porque ele gosta mesmo. E ele traz sempre a melhor tecnologia pro consultório. E eu acho que eu sou muito sortuda, porque eu moro e continuo trabalhando com meu ídolo, né? Me formei na Unesp e depois da residência voltei a trabalhar com meu pai. A gente vive grudado e é aprendizado atrás de aprendizado. Então, é isso, gente. Isso a gente tem que aprender com os melhores exemplos. Pai, te amo muito. Não dá pra colocar aqui em 3 minutos tudo que eu queria falar pra você, mas você sabe, né? A gente tá todo dia juntos e você é o cara. Um beijo, gente. Espero. Olá, tudo bom com vocês? Me pediram para gravar esse vídeo rápido falando um pouquinho sobre meu pai. E eu vou falar um pouco para vocês a minha experiência como filha, crescendo tendo ao lado o Dr. Fouad como pai. Crescer tendo o Dr. Fouad como pai é crescer tendo uma pessoa para você se inspirar diariamente. Todos os dias, não tem um dia que eu não aprenda com meu pai. Ele é exemplo de ética, exemplo de foco, exemplo de determinação, de perseverança, de todos esses adjetivos. Eu acho que eu não conheço na minha vida uma pessoa tão determinada, tão focada, que ama tanto o que faz e que faz com tanta dedicação. A admiração que eu tenho pelo meu pai, ela é tão grande que mesmo a gente trabalhando em áreas diferentes, toda vez que eu preciso de um conselho, que eu preciso de um guia, a pessoa que eu sempre procuro é meu pai, não só para minha vida profissional, como para minha vida pessoal. O meu pai é meu melhor amigo, é uma pessoa assim que eu amo incondicionalmente e que só traz amor para nossa vida. Ele tem esse lado fora do trabalho que é assim muito família, ele não larga a nossa mão por nada, e crescer ao lado dele é ter certeza que você nunca na sua vida vai estar sozinho. Então o que eu posso falar pra vocês hoje é que ter uma aula com ele é vocês terem certeza que vocês vão ter uma aula com um professor que é muito dedicado, que ama o que faz e que ele vai passar com certeza todas as informações possíveis e imagináveis que ele quer, porque se tem uma coisa que meu pai ama fazer é dar aula. Então eu espero que vocês aproveitem muito, uma ótima aula pra vocês. Gente do céu, vocês estão loucos, né? Puta que pariu, desculpa. Vocês estão malucos da cabeça. Quer surtar o velho aqui. Eu não tenho mais 15 anos, Geraldo. Acabou a residência, meu. A Mariana e a Alexandra deram sorte nessa vida, viu, meu amigo? Viu como elas são parecidas comigo?
Cara do pai, né? Muito obrigado. Bacana, gente do céu. Vocês me deixam doido. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos a atenção e o carinho que você sempre tem. Volto a falar, não só aqui com a gente representando nesse momento a nossa especialidade, humildemente a nossa especialidade. Muito obrigado ao meu colega Fued, muito obrigado pela atenção. Olha, acabaram comigo. Esse era o objetivo, vamos falar sério. Muito obrigado mais uma vez, tá bom, Fued? Pela aula, parabéns pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Tá bom? Estou aqui aberto a vocês. Para o que der e vier, já te mando o artigo. Beijo. Muito obrigado. Até logo. Um grande abraço. Tchau.